Uma ótima tarde a você também. Conosco no estúdio hoje, Diogo César Fortes, ele que é chefe da agência do IBGE aqui em Cachoeira do Sul. Diogo, eu queria te agradecer por aceitar o convite da gente e para a gente bater esse papo aqui para desmistificar algumas coisas com relação ao trabalho de vocês. Boa tarde, é um prazer estar aí com vocês. Para a gente começar, vamos começar do começo. Para que servem as pesquisas do IBGE e como é que elas são feitas? Bom, as pesquisas do IBGE, elas servem para dar as ferramentas, né? Então, a missão do IBGE é retratar o Brasil. Então, com esse retrato que nós fizemos do Brasil, nós damos as ferramentas para o planejamento, né? Que todo o planejamento tem que ter o dado estatístico. Então, através das nossas pesquisas que nós levantamos, então somos o órgão responsável pela estatística oficial no país, né? Então nós damos esse suporte e as ferramentas para universitários, empresários, não só do setor público e privado. Então os nossos dados são utilizados pelas diversas camadas da população. Quando a gente olha para o IBGE, para os dados que o IBGE divulga, muito se fala em pesquisa populacional, mas o IBGE não fica restrito a apenas esse tipo de pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Não, nós temos pesquisas em diversas áreas. Temos pesquisas na área agropecuária, econômica, então, empresas. A nossa parte mais demográfica, né? Temos a parte que a gente faz as pesquisas a domicílio também, sociodemográficas. Então, basicamente, em todas as áreas o IBGE atua fazendo as pesquisas. Quem é o cliente do IBGE? Quem são os clientes? O nosso principal cliente é a sociedade, né? Então, como eu falei, através do planejamento, né, a nossa pesquisa é a ferramenta para o planejamento. Aqui em Cachoeira do Sul funciona um escritório regional. Quantas cidades que pertencem aqui ao escritório de Cachoeira? Exatamente, a nossa agência sediada aqui no município, ela atende 14 cidades. Então atendemos o município de Cachoeira, que é a nossa maior cidade, né, da nossa área, e todos os municípios em direção ao Centro-Serra, ali, cujos maiores são Candelária, Sobradinho, Arroio do Tigre e os municípios menores ao redor. Você me dizia que o escritório aqui em Cachoeira tem 6 funcionários, mas e quando acontece de chegar ao período do censo, isso aí multiplica por quanto? Aí nós temos o processo seletivo, né, que nós realizamos para o censo. Aí varia de acordo com o tamanho da operação. Então, mas no mínimo, assim, nós passamos de 6 para 100 servidores envolvidos nesse pequeno período censitário, né, que é em torno de, no máximo, 6 meses. Uma dúvida que sempre acontece de as pessoas questionarem é com relação às pessoas que são escolhidas para participar dessa pesquisa. Como é que isso funciona, já que muitas vezes acontece de pessoas que passaram por esse processo e outras que não passaram? Isso causa uma dúvida nas pessoas. Como é que funciona isso? A amostra é feita pelo Rio de Janeiro, né? A nossa central fica no Rio de Janeiro. Então a amostra estatística, através de toda a teoria usada na estatística, ela vem pronta para a nossa agência. Então tanto a pessoa física como jurídica, ela pode ser selecionada através dos critérios para responder. Então, às vezes, nem todas são, né? Apenas no censo, que é onde realmente todo mundo é pesquisado. Ou seja, a escolha de quem é entrevistado não depende de vocês aqui? Não, depende da nossa central do Rio de Janeiro. Não tem nenhum tipo de influência? Não, nenhum tipo. Quando a gente olha para a questão do censo, muito se fala em algumas cidades que crescem, outras que diminuem. E a gente olhar para um passado não tão distante de Cachoeira do Sul, fala-se em Cachoeira com mais de 100 mil habitantes. Hoje, com aproximadamente 86 mil. Nesses dados que vocês coletaram ao longo do tempo, essa informação, ela realmente é verídica? E se através desses dados, tem como se saber o que aconteceu ao longo do tempo para a Cachoeira perder população? O nosso município, ele é um município bem antigo, né? Nosso município é de 1819. Então, se remontarmos assim ao surgimento de Cachoeira, basicamente Cachoeira, metade sul, ou era Rio Grande, o resto tudo era Cachoeira do Sul. Então, realmente, nós tínhamos uma grande população já desde o surgimento em função do tamanho da área.
Mas se pegarmos aqui já em tempos recentes, digamos assim, 40, 50 anos atrás, que é onde já tínhamos o dado mais preciso por município, realmente Cachoeira tinha 90 e poucos, em torno de quase 100 mil habitantes, né? Já no censo de 80, tínhamos mais de 90 mil habitantes. Porém, ainda entre 80 e 90, nós ainda tivemos emancipação de municípios, como Paraíso do Sul, Cerro Branco, que foram emancipados em 88. Aí já acabou dando um decréscimo de população. Em 95 nós ainda tivemos Novo Cabrais, que foi o último município a se emancipar de Cachoeira. Então tudo isso colaborou. Mas o que cabe destacar, que muitas vezes as pessoas são influenciadas a pensar que Cachoeira tem que aumentar a população porque enxerga uma certa expansão urbana no município. Mas se nós compararmos, a população que realmente diminuiu em Cachoeira foi a rural, e não a população urbana. Então o nosso município ele é muito grande. Ele tem mais de 3.700 quilômetros quadrados, todo o município. E a área urbana tem aproximadamente 60 quilômetros quadrados. Então no momento que nós temos essa população urbana aumentando, é claro que visualmente aparece mais. Então, em 1980, nós tínhamos em torno de 30 mil habitantes, um pouquinho mais na região rural. E já no censo de 2010, nós tínhamos pouco mais de 10 mil. Então, ali nesse grande espaço, diminuiu 20 mil habitantes. Enquanto dentro da cidade, que é apenas 60 quilômetros, aumentou em torno de 10 mil. Ou seja, isso comprova que são pessoas que vieram efetivamente do campo para a cidade? Isso, exatamente. Então, além do êxodo rural, do grande êxodo rural, né, que impactou na nossa população rural, então hoje o nosso interior do município a gente vê que diminuiu bastante a população. Também nós temos o caso pelo fato do município ser antigo, nós temos assim um crescimento vegetativo não muito grande. Então os últimos dados do registro civil do nosso município, nós estamos praticamente emparelhando o número de nascimentos com o número de óbitos. Então, o crescimento da população, ela se dá de 3 formas, comparando o nascimento com óbitos e a migração. Então, no momento que nós temos óbitos e nascimentos parelho, ou seja, nasce e morre praticamente a mesma coisa, nós temos que partir para analisar se entram mais pessoas para morar no nosso município ou saem mais pessoas. Aí, em função do nosso município ser muito antigo, a gente percebe que tem muito cachoeirense hoje fora de Cachoeira, que foi embora. Então, por isso que Cachoeira tinha muitos habitantes e hoje tem uma tendência assim de diminuir a população. Isso é natural, é normal para um município bem antigo. Nós estamos conversando hoje com o Diogo César Fortes, chefe da agência do IBGE aqui em Cachoeira do Sul. Diogo, de 95 para cá, quando foi a data da última emancipação, se a gente for olhar para a população de Cachoeira do Sul, os dados eles comprovam que a população cresceu? Não, nós não tivemos histórico de crescimento da população do município. Desde 1970, quando nós temos esse dado mais preciso assim, por município, nós não temos histórico, sempre tivemos esse êxodo. Embora em anos anteriores o crescimento vegetativo fosse um pouco maior, mas mesmo assim muitas pessoas buscaram oportunidades fora do município. Quando se pergunta, se faz esse questionamento, dá para saber o motivo dessas pessoas estarem saindo de Cachoeira do Sul? É questionado isso? Isso aí são questões de, assim, as pessoas estão buscando os grandes centros, né, o que a gente percebeu, assim. De repente isso esteja diminuindo nos últimos anos, a gente percebe até em função da segurança, às vezes as pessoas buscam oportunidades e elas não se concretizam, né, mas basicamente as pessoas iam em busca de educação e emprego. Os dados que são coletados, eles são seguros? Como é que eu tenho a certeza de que aquilo ali realmente, de alguma forma, não vai vazar, não vai ser colocado para alguém? Nós temos a lei que rege, né, o trabalho de coleta do IBGE. A mesma lei que trata
que toda pessoa física ou jurídica ela tem a obrigação de prestar informações ao IBGE, ela garante que essas informações são para fins estatísticos. Então, elas são guardadas de forma segura, tanto é que o IBGE não trabalha com nomes, então a gente coleta com nome na hora do informante, quando passa para o nosso sistema, vira dados numéricos. Então, o IBGE não trabalha com nomes e não divulga de forma alguma a informação de forma individualizada. Então, isso é assegurado por lei. Dá para ter uma noção exata na amostragem que vocês fazem de uma cidade como Cachoeira do Sul para saber exatamente a população? Como nós trabalhamos no período censitário, nós trabalhamos com o Brasil inteiro. Então, o censo ele não é feito por município em períodos diferentes. Então, é todo feito ao mesmo tempo. E nós também utilizamos diversos dados para cruzar. Então, o IBGE tem acesso a todos os registros para fazer a verificação. E a tecnologia hoje ela nos auxilia muito como ferramenta de verificação da coleta. Então, nós temos melhorado essa precisão. Então, é muito fácil hoje você ter acesso a banco de dados diversos das pessoas. Então, não tem, ou a população ela tem que fechar a nível Brasil. Então, ou nós contamos num município ou no outro. Então, não tem como escapar. O censo acontece geralmente, né, de 10 em 10 anos. Ou seja, o último foi 2010, 2020 seria uma data que poderia ou vai acontecer. Isso já é uma questão fechada? Para o IBGE, sim. É claro que toda a instituição pública ela depende do orçamento. Então, mas o IBGE, nós já estamos trabalhando no planejamento do censo para o ano de 2020. No próximo censo, vai haver uma possibilidade também de essas pesquisas serem feitas pela internet. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Sim, exatamente. Isso é uma tendência, né? Já foi feito já em censos anteriores testes. Então, nesse censo, o cidadão que quiser responder, é claro, vai ser aberta essa oportunidade antes de iniciarmos a coleta. Então, para quem quiser responder via internet, terá essa. E não respondendo, aí sim o recenseador irá até a casa para fazer a coleta do questionário. Do contrário, pessoas aqui de Cachoeira do Sul, no caso, que participam desse processo para o censo, como é que funciona essa seleção, essa escolha dessas pessoas que são contratadas temporariamente, no caso, para participar? Esse é um processo seletivo, né? A pessoa faz uma prova, tipo um concurso, né? Mas é um processo seletivo simplificado porque é um trabalho temporário. Então a pessoa faz uma prova, tendo a escolaridade que é exigida, né? O último censo, ensino fundamental para recenseador, ensino médio para supervisor. Então nós temos esses dois tipos de trabalho. Então a pessoa faz a prova, ela sendo aprovada nessa prova, e estando com a documentação em dia, em condições, ela vai ser treinada para trabalhar no censo. No caso, como Cachoeira do Sul, ela compreende, a agência, ela compreende 14 municípios, essa escolha desses candidatos, ela fica restrita apenas a esses 14 municípios? Não, o edital ele é aberto para o município, mas não impede que uma pessoa de fora do município se inscreva para ali. Mas durante o censo ela vem trabalhar onde ela se inscreveu para exercer, né? Então, cada município tem o seu posto de coleta, né? Nos últimos censos nós trabalhávamos assim, com o posto de coleta em cada município, com o supervisor que coordenava o trabalho dos recenseadores. Eu queria te agradecer por atender o nosso convite aí, gentilmente, de vir até a TV Novo Tempo para a gente falar um pouco a respeito de um trabalho muito importante que é feito, que muitas pessoas desconhecem a forma como é feita e, inclusive, desconhecem que Cachoeira do Sul tem um escritório, uma agência do IBGE. Eu queria te agradecer e desejar sucesso aí no teu trabalho. Muito obrigado. A gente sempre precisa, né, do apoio da imprensa nesse trabalho. Vocês que acabam levando o nosso trabalho para as pessoas que os usam, né, como nós comentamos no início da entrevista, as ferramentas para o planejamento, né? Então a imprensa é muito importante para a nossa divulgação. Então tá certo. A gente volta com vocês aí no estúdio.